Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Trânsito Futebol Clube, conteúdo sem enrolação. Então pessoal, saíram as tabelas aí oficiais para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal. O pessoal estava ansioso desde manhã comentando, gente falando, é para aceitar, não é para aceitar. E aí, qual é a tua opinião, Diego? Falei, cara, calma que eu preciso ver a proposta da Polícia Federal também, para a gente ter um norte, ter um parâmetro, para saber se realmente o governo atendeu aquilo que foi solicitado. E é isso que a gente vai comentar, analisando as tabelas aqui. Mas antes vou pedir, obviamente, para você se inscrever no canal. Não custa absolutamente nada, literalmente. E ativa o sininho, dá um like se gostou, pra gente aí tá sempre trocando uma ideia maneira. Beleza? Então, baixei agora aqui a planilha da Polícia Federal. E baixei também PRF e EPAs da PF para saber assim, como é que o governo trabalhou, qual foi a estratégia do governo. E alguns pontos me chamaram a atenção. Eu quero que você reflita comigo aqui. Vamos pegar a primeira tabela, que é a tabela da nossa querida Polícia Federal, que tem feito um trabalho fantástico, né? Mas que poderia ser melhor reconhecida na sua base. Mas vamos lá. A gente olha aqui a tabela do cargo de delegado e de perito, né? Veja que a reestruturação, né, podemos dizer assim, né, ou reajuste, você que sabe, foi escalonado em 3 anos, 24, 25 e 26. Veja que em 24 todo mundo recebe 3%, exceto a terceira classe, que é 1,84. Em 2025 todo mundo recebe 5%, exceto a terceira classe, 1,9. E em 26 todo mundo recebe quanto? Opa, aí mudou. Veja que os antigões vão com 13,38, acumulando 22,62% em 3 anos. E já a terceira classe leva 3,85, acumulando 7,77%. A verdade é que o final foi para 41.350. Subiu que não podia subir muito mais. Vão ganhar quase igual ao ministro, o que já está bom demais. O inicial, entretanto, né, ficou um pouco tímido, né, podendo ser um pouquinho maior se a gente fosse comparar aí com os outros demais cargos. Mas podemos dizer que o cargo de delegado / perito está de bom tamanho, podemos dizer isso, né? Eu acho que está excepcional, não tem mais para onde crescer, né? Esse bolo não tem mais para onde crescer. Analisando agora o cargo de escrivão de agente papilo, aí eu vi o mesmo problema, né, que teve no cargo de delegado, que é, digamos, a terceira classe desprivilegiada, 24, 25, 26. Veja que em 24 você vai levar todo mundo 3%, exceto a terceira classe com 1,84%, em 2025 todo mundo leva 5%, mas a terceira classe leva 1,9%, em 2026 aí tocaram o zaralho, né? Porque fizeram a terceira classe levando 3,85% e os antigões com 14,84%, subsídio final de 25.250, um acumulado para os antigões de 24,2%, né? O que a gente tem aqui, né? Nessas duas tabelas aqui, não sei se vocês perceberam, mas a gente tem um problema que eu acho que deveria ter sido corrigido e os sindicatos vão corrigir, vão solicitar essa correção. É porque o governo federal ele sinalizou com 9%, 9% para as demais carreiras, quase todas as carreiras, 90% das carreiras, chamado carreirão, vai levar 9% nesses 3 anos aí, tá? Veja que os mais novos da Polícia Federal vão levar 7,77%. Então, essa é uma falha. Deveriam levar pelo menos o índice do carreirão. Essa é a minha opinião, tá? Você comenta aí. Ah, mas eles já ganham muito. Mas eu acho que para os EPAs tinha que ter. Já o cargo de Delta, como já disse, é um bolo que não tem mais para onde crescer. Mas é óbvio que por causa desses 9%, o inicial poderia ter dado uma melhorada, tá? Agora vamos analisar o cargo da Polícia Rodoviária Federal, a tabela aqui, que os mais novos aí estavam bastante relutantes em aceitar esta proposta, né? Então veja que aqui a gente tem aqui o que, né? Uma reestruturação ou reajuste, como você queira. 24, 25 e 26, veja que todos levam 3%, diferentemente da Polícia Federal, que a última classe está levando 1 ponto alguma coisa, 1,8, 1,7. Em 2025 todos levam 5%, em 2026 todos, aí não, aí mudou, né?
A gente tem a base inicial primeiro com 5%, e aí vai subindo, até chegar o antigão com 17,87%, chegando num acumulado de 27,48%. Então, a gente tem aqui um final de 23 mil. É bom? Olha, tá longe do que foi solicitado, mas não é de todo mal. Então, o acumulado da Polícia Rodoviária Federal no seu final chegou a 27,48, da Polícia Federal 24,20, né? E da Polícia Federal com carro de delegado 22,62. Lembrando que a base da Polícia Federal ficou em 7,77 e da Polícia Rodoviária Federal o piorzinho vai levar 13,56%. Então, eu vi os mais novos aí reclamando tal, e reclamam com razão, é óbvio, reclamam com razão, porque eu imaginei que fosse 3, 5 e 17% para todo mundo, tá? Mas o governo, o que ele fez, né? Pelo menos a impressão que eu tenho, ele pegou aquele bolo e distribuiu as fatias de forma desigual, né? Os antigões levaram um bolo mais recheado, né? A fatia mais grossa. Os mais modernos levaram uma fatia mais fina. Isso na Polícia Rodoviária Federal e na Polícia Federal. Essa é a impressão que eu tive após o governo se revirar para atender todas as demandas. Mas esse é o lado ruim. Acho que deveria ter os 9% para a base da Polícia Federal. Da Polícia Rodoviária Federal ficou em 13,56%, quer dizer, ultrapassou o carreirão, mas deveria ter uma isonomia mais próxima ali dos mais antigos. Era isso que o pessoal estava reclamando. Mas a realidade é que o governo chegou no seu limite, se esgotou. Então, na Polícia Rodoviária Federal, estão levando mais que o carreirão. Na Polícia Federal, talvez haja essa correção aí de 7,77 da base para 9. Esse é o ponto aí que poderia ter sido, digamos aí, melhorado. Na PF, então, esse de 7,77 para 9 realmente ficou estranho, porque o carreirão vai levar 9%. Como é que você, da Polícia Federal reestruturada, vai levar 7,77? Então, isso aí deveria, talvez até seja revisto. Não sabemos aí o que vai acontecer. E na Polícia Rodoviária Federal não teve esse problema, tá? E esses são os pontos negativos que eu vi. Os pontos positivos. Vamos lá, alguns pontos positivos. O governo agiu de forma estratégica. Ele não fez essa tabela à toa, né? Ele fez uma tabela em que atendeu os pleitos da PF e da PRF dentro da medida do possível. O primeiro pleito da PF, dos carros de Delta, era acompanhar os cargos de delegados estaduais em sua estrutura remuneratória, ou seja, os cargos de delegados estaduais estão todos sendo reajustados e os policiais federais, né, os Deltas, né, não queriam ficar para trás. Então, era uma demanda que foi atendida, né? Ou seja, vão ganhar 41 mil de final, o bolo não tem mais para onde crescer, vão ganhar quase igual o ministro. Tá bom demais. Segundo ponto, a redução de distância de estrutura remuneratória do cargo de Delta para os EPAs. Então, isso foi atendido. Né? Enquanto os Delta levaram 22% no final, os EPAs levaram 24%. Muito tímido, mas atendeu. Né? E a questão da distância entre EPAs e policiais rodoviários federais, que se não desse para dar pelo menos uma equiparação por justiça, que a redução de distância fosse colocada. E foi colocado, né? Ou seja, os antigões da PRF vão com 27,4 e os colegas aí, os EPAs da PF, vão 24,2, ou seja, 3,2% de diferença. É tímido, mas o governo acaba atendendo essas demandas dentro de um certo orçamento fiscal que não poderá ser ultrapassado nos próximos anos. Então, é uma situação aí que o governo agiu de forma estratégica. E aí a pergunta, a proposta é boa ou é ruim? Aí é um ponto de vista. Eu acho que dentro do cenário que se apresenta, em que você está vendo as demais carreiras, o carreirão levando 9%, né, para os próximos 3 anos aí, né, em que haverá aumento de benefício, auxílio alimentação 650 vai para 1.000, o auxílio creche também vai aumentar um pouquinho para quem tem filho aí, o auxílio saúde também vai aumentar um pouco também. Diante desse cenário,
em que há uma perspectiva de manutenção de pouca inflação, em que há também um orçamento fiscal a ser obedecido, em que há também uma distância a ser reduzida entre as demais carreiras de nível superior. E a gente está vendo também em que a Polícia Rodoviária Federal, para quem é PRF, está vendo que a Polícia Federal, historicamente, é um marco histórico, está levando um pouco menos do que a Polícia Rodoviária Federal. Eu não recebi a tabela do DP aqui, tá, pessoal? Eu não recebi, tá? Até perguntei, mas não recebi. Então, esse é um ponto positivo. É o tipo de tabela que está longe do ideal, mas está muito longe do ideal. Mas o governo sinaliza positivamente e marca um gol, porque sempre manteve diálogo, que durante os 4 anos sempre promoveu algum tipo de benefício ao servidor. Né? Mais uma vez eu vou falar, a última negociação foi Dilma Temer, né? Tirando esses 9% aí do Nine. O pessoal gosta de zoar o presidente de Nine e chamar o outro lá de Biruliro. Então, Biruliro lá, né? 0%, inclusive diminuiu 3% com o aumento de alíquota previdenciária. Nine está dando aí pequenos reajustes, longe do ideal, mas é algo do, meu irmão, é pegar ou largar. Eu dialogo, eu converso, mas é o que eu tenho para oferecer. Ah, eu não quero. Vai fazer o que a Polícia Federal fez outrora. Não, ficou 3 anos sem nada. Até chegar no último ano do governo Dilma, falou, Dilma, vem cá. Aqueles 15% em 3 anos, você tem na vida? Tem, você quer? Fez uma reestruturação da PF e deu 15,8%. A PF tinha aceitado no último dia, a PF falou, eu não aceito. Então, infelizmente, gente, eu vejo muita gente, não, tem que bater de frente, tem que correr atrás. Infelizmente, a gente tem poucas armas para lutar. E quando você vê um governo que dialoga, que conversa, que inclusive pelo menos é o que se sabe, é que há a promessa de que o diálogo permanecerá, inclusive, em possíveis futuros mandatos, né, para que essas distorções historicamente formadas sejam corrigidas. Então vamos ver o que vai acontecer. É muito provável que isso aqui seja aceito pelas categorias, por mais que tenha a parcela ali do não, eu não quero, eu estou fora. Ok. E os mais novos estão mais chateados, e eu realmente compreendo, eu achei que era 3, 5 e 17 para todo mundo. Não, eles escalonaram, né, aumentando a distância da base para o topo. Mas, como sempre digo, é o que tem para hoje. Muito provavelmente isso aqui vai ser realmente concretizado. Né? Talvez um detalhe ou outro pode ser corrigido, principalmente os 7,77% ali, que eu achei meio estranho, ficou meio estranho, mas para o cargo de delegado ficou legal, para o cargo de para o final de 25 não é tão ruim, e para a PRF final de 23 também não é de se jogar fora, poderia ser muito melhor, esses policiais merecem muito mais do que isso, essa é a minha opinião, mas se o governo prova por A mais B, que é o que tem, que dá para oferecer, vamos lá, vamos continuar conversando, vamos continuar trabalhando para que surjam mais melhorias na categoria, adicional noturno, se possível, né? Questão de dedicação exclusiva, pequenos detalhes que podem trazer mais melhorias aí para esses cargos aí, tá bom, pessoal? Então, eu quero que você opine e coloca aí se você achou boa essa tabela, se você achou ruim, se você acha que tem que aceitar, se você acha que não tem que aceitar, qual é a sua sugestão. Aqui você tem liberdade para falar o que você quiser. Eu também coloquei minha opinião, acho que a proposta está longe do ideal, mas não é ruim. Não é ruim, tá? Mas está longe do ideal. E aí você também coloca aí a sua opinião. Agradeço vocês mais uma vez por estar sempre aqui no canal, sintonizado, escutando aqui eu falando aqui. Desculpa até o cenário improvisado. Estou de férias no Rio de Janeiro. Se você vê alguma bala cruzando aí, fica tranquilo que aqui a gente tem blindagem. Tá tranquilo? Tá beleza, tá sossegado. Pessoal, forte abraço para você e até a próxima.